A paz do Senhor, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundantemente entre nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, quando o pastor me convidou para trazer a palavra de saudação, eu fiquei me perguntando o que trazer uma palavra de saudação para um povo que ama tanto a Deus, que tem tanto zelo com a sua palavra, que tem tanto cuidado. Aí Deus foi costurando no meu coração o que falar, o que fazer. Ele falou assim: filho, fala primeiro de você, a sua trajetória, o que você fez já para a igreja também, para eles saberem. Pois bem, eu também já fui obreiro, fazia parte da sede, hoje estamos congregando aqui com o pastor Márcio. E o que ocorre, irmãos? Por um bom tempo, fomos obreiros na casa de oração. E Deus teve feito muito por nós. E passou um tempo que Deus... nós trabalhávamos muito para a igreja e não trabalhava para Deus. E o que ocorreu? Nós ficamos no estaleiro, né? Eu falo para minha esposa, nós ficamos no estaleiro, parado. E ficamos parados um tempo. E Deus nos requisitou de novo. Você está em missão. Nos colocou num trabalho de missão dentro da nossa família. E a nossa família é do sul. Então nós começamos a fazer um trabalho de evangelismo dentro da família. Porque há 10 anos nós estávamos orando por eles. E uma das viagens, Deus falou que... Alô? Deu certo? Acho que eu estou apanhando com o microfone aqui. Está tudo bem? Estão ouvindo? Tudo bem? Está todo mundo ouvindo? E Deus começou a trabalhar na nossa família. Numa viagem de muitos idólatras dentro da nossa família, Deus resgatou numa viagem só 3 para a honra e glória do Senhor Jesus. E uma das minhas cunhadas hoje está na glória. Deus recolheu depois que nós fizemos a oração, que ela aceitou Jesus, e ela está na glória.
E a partir disso, Deus tem falado muito conosco de a obra, porque eu tinha muito do espírito de Jonas, eu tinha muito de Jonas dentro de mim, porque quando começou na igreja, na nossa igreja que é a SEAC, que começou a ter os GF, os primeiros GF que tem na minha casa, o apóstolo, que não era apóstolo ainda, pastor Lucas e a pastora Márcia foram na nossa casa. Irmãos, naquela época, hoje a gente treme para vir nesse púlpito, nesse altar do Senhor. Antes a gente tremia na nossa própria casa. E eles foram no GF na nossa casa. E nesse dia a pastora falou: Paulo, você é um pastor de multidões. Eu falei: será, pastora? Ela falou: será sim. E foi profetizado isso. E eu sempre fugindo. É o Jonas dentro da gente, né? Querendo correr, querendo dar satisfação para o Espírito Santo. E sempre assim. E o que acontece, irmãos? Nós fomos levados a um nível, eu e minha esposa, de dependência, em que nós colocamos toda a nossa dependência no Senhor, orando todos os dias, levando a palavra todos os dias na nossa casa. Isso que fez a diferença, porque Deus começou a falar. Ele começou a falar o que Ele queria que nós fizéssemos, porque então a gente não tinha um compromisso com Deus, a gente não lia a palavra todos os dias na nossa casa, mesmo sendo cristãos. E não éramos cristãos novos, éramos cristãos velhos já. E mesmo assim cometimos esse erro. E nós começamos a se consertar com Deus. Deus falou assim: vou levar vocês a outro nível, mas vocês têm que se dispor. E nós começamos a nos dispor. E Deus tem feito através dos nossos. Porque às vezes a gente quer fazer missão longe. E às vezes é o vizinho nosso que está precisando. Às vezes é uma filha, é um cunhado, é um genro. Então, nós nos colocamos na brecha. O eis-me aqui, muito famoso, mas que a gente não executava, a gente não fazia. Aí eu falei: Senhor, o que eu falo para esse povo que eu vejo que está comprometido contigo? Aí, irmãos, eu pedi para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em... Deixa eu ver aqui, que eu trouxe uma colinha aqui. Filipenses, capítulo 1, no versículo 2 até o 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: graça a vós e paz da parte de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, Deus começou a trabalhar em mim nisso com relação a vocês. Começou a falar de mim para vocês, fazendo sempre com alegria a oração por vós, todas as minhas súplicas. Então, eu orei por vocês, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vós, retendo em meu coração pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como nas minhas defesas e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha de saudades de todos vós. Tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que vossa caridade abunde mais e mais em ciência
e todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios do fruto da justiça, por Jesus Cristo, para a sua glória, louvor de Deus. Então, irmãos, essa epístola foi escrita por Paulo aos Filipos, mas ele fala que o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo de sua fidelidade ao Evangelho. É isso que eu vejo na igreja reunida aqui. É isso que eu vejo no pastor de vocês, porque é um homem comprometido. Amém, irmãos? E com muita alegria, eu comecei a me deleitar na palavra do Senhor. Por quê? Porque estava tudo de encontro ao que eu estava vendo, ao que eu estava vivendo. E o Senhor me trouxe até vocês por um acaso? Não, foi porque Ele quis, pela bondade dEle. Então, hoje, nós temos que estar conectado com quem? Com o Espírito Santo, o mover do Espírito. Então, é muito se falado, é muito se exemplificado, graças a Deus, na nossa igreja, o andar no Espírito. Por quê? Porque nos traz essa segurança que estamos fazendo as coisas certas pela motivação correta. Então, nós devemos fazer o que o Espírito quer que nós façamos. Nós, como igreja, nós oramos para os nossos entes queridos que se rendam ao Senhor Jesus. E hoje você vai ter a oportunidade de estar orando. Nós vamos começar a orar agora. E nós vamos estar orando para aqueles nossos que não conhecem ainda o Senhor Jesus, mas que se rendam, que nós possamos encher as igrejas de todo mundo. Para quê? Para que eles conheçam a verdade, para que eles sejam libertos, em nome de Cristo. Amém, irmãos? Então peço a igreja que se levante, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando para aquele irmão que ainda está no caminho, está chegando. Nós vamos estar orando para que Deus abra as portas, para que o Espírito Santo de Deus esteja intercedendo através de nós, em nós, para que nós entendamos a palavra que vem a seguir, que o pastor que vai trazer a palavra agora, que seja abençoado. Interceda por ele, irmão. Você que está aí, interceda pelo seu pastor. Tira todas as amarras, todas as travas, e esqueça lá fora, esqueça as dívidas, esqueça os compromissos. Isso já passou. Você está aqui na nave. Essa nave, Pai, para os santos dos santos. E você está aqui, está conectado. Então, o seu ente querido que está lá fora, que não chegou ainda, que não foi alcançado, ore, interceda, seja uma boca de Deus para ele, irmãos. Irmãos, eu peço que vocês me ajudem na oração, não quero orar sozinho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que teu nome seja glorificado, exaltado aqui, Senhor. Senhor, que seja uma realidade plena o que foi dito aqui, Senhor, porque é tudo que veio do teu trono, Senhor. Não foi nada não foi nada pelo homem, Senhor, foi tudo orado, foi tudo consagrado a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, a sua igreja que está aqui, Senhor, clamando por um parente, às vezes um parente que está perdido nas drogas, Senhor, que o Senhor venha que os resgate,
Senhor, que no nome de Jesus, a sua boa mão, Senhor, esteja estendida para essa pessoa, Senhor. Amarra o valente, tira, Senhor, ele das garras do valente, e que ele seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Que no nome de Jesus, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus, que ele seja limpo, Senhor, que ele seja tocado, e que ele possa, Senhor, pedir para vir na igreja, para vir, que um irmão possa falar com ele, Senhor, que circunstâncias aconteçam, Senhor, mas que ele possa ver o sobrenatural de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa ser, Senhor, uma pessoa, Senhor, que vai elevar a sua igreja, Senhor, como diz a pastora esses dias, que ele seja um improvável, porque o Senhor é assim, o Senhor pega os improváveis, Senhor, e coloca na frente. O Senhor não divide a sua glória, mas que no nome de Jesus, Senhor, que a honra e toda a glória esteja tua, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa resgatar, Senhor, tirar das garras do mundo, Senhor, os nossos entes queridos, pai, mãe, tios, avós, pessoas que estão escravizadas pela idolatria, pessoas que estão escravas pelo mundo, pelas benesses do mundo, que são lícitas, eu sei, mas que no nome de Jesus atrapalha eles, Senhor, para ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser intercessores de Cristo aqui nessa terra, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor Jesus tenha com quem contar para orar, para trazer as pessoas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, ver a nossa parentela cheia aqui, Senhor, aqui nesse templo, Senhor, no templo da sede, em todas as igrejas espalhadas por esse mundo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que toda a honra e toda a glória seja a Ti, Senhor, porque o Senhor é único, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que resgata, o Senhor é o Deus que destrava, o Senhor é o Deus que tira a vergonha de uma pessoa que tinha vergonha, mas hoje em dia trabalha para Ti, Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, e que grandes coisas o Senhor fará através de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Eu convido a igreja a estar fechando os teus olhos, a estar se conectando com o trono do nosso Pai neste momento. Oh, Abba Pai.
Paz.
igreja pode se assentar. Aleluia. Que espírito, né? Que louvores, né? Que nos levaram assim ao altar do Pai. Que maravilha. Irmãos, falar sobre dízimo e ofertas. Nessa casa de oração, nós temos sido ensinados através do apóstolo, em que ele nos ensina a colocar nome nas ofertas, ofertar e colocar nome. E esses tempos nós temos ofertado com propósito, e alguns têm experimentado, da nossa igreja que a gente está sabendo, e nós, eu e minha esposa, também temos experimentado o agir de Deus nos propósitos em que nós nos colocamos. E quando veio esse propósito da igreja em que nós nos colocamos, e nós colocamos uma oferta em que a gente não sabia se ia cumprir, que a gente ia conseguir cumprir ou não, porque nós temos comércio, e comércio altos e baixos. E Deus tem honrado, tem nos honrado, tem sobrado, inclusive. E eu fiquei pensando, como o apóstolo tem nos orientado a dar nomes, então eu dei vários nomes a ofertas anteriores, e algumas eu não prossegui. E como o propósito da oferta agora, ela tem um nome, ela tem um significado e ela tem um destino final, que é a nossa sede. E com isso você se mantém no propósito. Então eu vi que eu não me mentia no propósito. Eu estou falando de mim, irmãos, que eu ofertava e às vezes ofertava, por exemplo, para minha filha arrumar um emprego em determinada empresa, porque nós somos assim, a gente quer o melhor para o filho, então a gente faz alguns propósitos e coloca e oferta, e a gente oferta assim. E depois lá na frente eu mudava. Aí o que o Senhor me falou? Filho, não muda. Se você está colocando nome nessa oferta, mantenha. Aí eu lembrei do quê? Daquela passagem em que o apóstolo nos orientou, alguns cultos atrás, sobre Jó, em que Jó ofertava para os filhos. Ele, além de ser um homem reto, ele ser um homem que consagrava as ofertas dele, propriamente dita dele, para Deus, ele ainda ofertava para os filhos, porque os filhos faziam festas em que ele não participava. Então ele falou assim, vai que algum filho meu está em desacordo com Deus, então vou orar, vou ofertar. Então o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra. Se os irmãos puderem abrir em Jó capítulo 1, no versículo 5. É um versículo só, irmãos. Deixa eu achar o meu aqui. Jó. Amém? Glória a Deus. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o tempo dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Então, ele se levantava de madrugada. Olha o detalhe, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ele estava falando dos filhos. Porque, dizia Jó, porventura
pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Ele não fazia igual eu às vezes ofertava e mudava a oferta. Jó não. Jó continuava continuamente. Então eu aprendi com Jó. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração isso. Amém, irmãos? Então, diante dessa palavra de oferta, em que você pode ofertar e dizimar, os envelopes estão nas laterais, não tem nome, e se você veio preparado, sinta-se à vontade em ofertar e dizimar. Se você não veio, peça a Deus que prepare você um outro dia, mas te digo antemão que a sua vida como oferta para Deus já serve, porque você aqui já é uma oferta viva para Deus, e Ele se agrada disso. Então, irmãos, enquanto o Ministério de Louvor vai tocar mais uma canção, em nome de Jesus, vocês podem ofertar e dizimar. Amém? Amém. Vou pedir para a igreja se pôr de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo as ofertas e os dízimos. E queria, quem puder, é claro, o irmão Isaac não pode. Amém. Queria que nós clamássemos agora a Deus para que Ele abrisse portas, abrir concursos, abrir clientes para quem tem comércio. O impossível para nós, mas o possível de Deus, que seja uma realidade na nossa vida. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando. Me ajuda aí, que eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, perante Ti, já colocando as nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, que seja um bom aroma para Ti, Senhor. Que seja, Senhor, de um aroma agradável a Ti, Senhor. Nós sabemos que está escrito lá em Apocalipse, que diante do Seu trono, Senhor, as nossas ofertas, Senhor, são oferecidas a Ti, Senhor. Então, Senhor, que venha um bom perfume de nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar com nossos corações limpos, Senhor, para poder ofertar a Ti, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos conceder, Senhor, a Tua honra, a Tua graça, Senhor, e a Seu sobrenatural vier sobre nós, Senhor, abrindo portas para clientes, Senhor, aquele um que precisa do cliente, Senhor, aquele um, Senhor, que estuda, Senhor, diuturnamente, Senhor, procurando passar num concurso, Senhor, que o Senhor dê a graça que ele passe, Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, também aquele que está pedindo, Senhor, a oportunidade de um emprego, Senhor. Às vezes ele está no emprego e quer trocar, Senhor. Que o Senhor abundantemente coloque, Senhor, um emprego que ele queira, Senhor. Que no nome de Jesus ele possa fazer um trabalho digno para o Senhor no trabalho dele, Senhor. É a nossa oração
em nome de Jesus. E aquele Senhor, que não pôde trazer oferta na tua casa, Senhor, que o Senhor providencie, Senhor, que o Senhor entre com a sua unção, com a sua revelação, e que no nome de Jesus, Senhor, ele possa ofertar com a alegria do Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Flávio de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus conosco, não há dificuldade, né, irmãos? A gente vê milagres, coisas acontecendo, e Deus tem sido maravilhoso por nossas vidas. Tenho sido feliz nessa jornada. Tenho sido feliz de estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez. Amém? Interessante o irmão Paulo abrindo o culto, referenciando, Deus ainda quer, Ele não necessita, mas Ele quer usar as suas ferramentas. E hoje nós somos uma ferramenta, pastor Márcio é uma ferramenta, irmão Paulo, o outro pastor Flávio que está sentado aqui, todos nós somos ferramentas para ser utilizados nessa obra maravilhosa. E já alguns domingos tem sido ministrado sobre esse Deus que trabalha por nós. Esse Deus que não descansa em nenhum momento. Nós dormimos, nós descansamos. Como eu brinco, às vezes eu chego em casa, entro na minha caixinha do nada, e Deus continua olhando por mim. Esse Deus continua trabalhando, porque a obra dele não para. Vem homens, voltam homens, mulheres, e assim a obra vai se renovando e a obra vai continuando. No culto passado, foi ministrado sobre a árvore estruturada, acho que é isso o termo? Não, a árvore bem-aventurada. Só que eu lembro, do outro culto passado, foi falado sobre líderes. E nós somos essa referência hoje. Eu sei que já foi ministrada essa palavra aqui, mas apenas lembrando de hoje, nós vamos reforçar algo que todos esses domingos tem sido lançado para nós. Nós temos referências nas nossas vidas. Assim como o irmão Paulo traz uma experiência de vida aqui, o Márcio traz uma experiência de vida, o Flávio traz uma experiência de vida, a pastora Edna traz uma experiência de vida, nós todos somos essas referências. E nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos vigiar, nós precisamos não ser das pedras de tropeço que tem alcançado vidas, que tem atrapalhado o andamento da obra. E hoje nós vamos falar de um personagem, de uma referência, talvez a primeira referência que nós temos, e é o primeiro que foi chamado por Deus para começar a executar algo para Deus. Minha voz está boa, pessoal, que eu estou um pouco rouco. Está tranquilo? Tá, Jéssica? Então, hoje nós vamos falar sobre Abraão. Aprendendo a esperar em Deus. Quem foi Abraão, irmãos? O nosso pai da fé. Ninguém é chamado com essa alcunha, com esse nome de graça. Ninguém é chamado, ninguém é lembrado como o Deus de Abraão. Ninguém é lembrado apenas porque seu nome estava ali. É porque uma coisa, uma identidade foi deixada por ele. E fé.
Fé, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós temos certeza. Aquilo que nós não podemos tocar, mas aquilo que nós temos dentro de nós, nós já nascemos com isso. Nós, como crianças, já nascemos sabendo que Deus existe. As crianças já sabem nascendo que Deus existe. Independente de qual clero, crença, todos já sabem, já nascem sabendo que existe um Deus. E hoje nós vamos estabelecer uma direção que esse homem deixou para nós uma marca, que essa fé, ela foi alcançada, e eu vou dizer uma palavra que hoje me marcou muito, preparando esse estudo, depois de receber esse esboço, uma palavra que gritou muito comigo, dentro de toda essa ministração. Obediência. Obediência. Ele só estabeleceu um marco na história, o seu nome só é lembrado, referenciado, lançado dentro desse livro, pode ser na Bíblia, pode ser no aparelho eletrônico, só é lembrado a história dele, porque ele foi obediente. Por isso o nome dele é estabelecido como nosso Pai da Fé. Eu creio que você deve estar com sua Bíblia aberta já. Então vamos acompanhar essa passagem de Gênesis 22. A passagem de Abraão leva Isaac, bem conhecida, mas nós estaremos lendo novamente para reforçar nossa memória. E a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que proveu Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Tomai agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas a que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e preparou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus empregados e Isaque seu filho. Cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, irmãos, 3 dias. Só para nós lembrarmos o que esse homem ficou pensando nesses 3 dias dessa caminhada. Ele já estava com a incumbência, Deus já tinha dado a ordem para ele. Apresenta o teu filho em holocausto. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tornaremos, ele não fala eu retornarei. Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que aqui temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Curve sua cabeça. Vamos orar? Pai, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra e trabalharmos, Senhor, a Tua palavra para ajuste das nossas vidas, Senhor.
Obrigado, Senhor, que o Senhor já tem trabalhado em nossos corações a direção da obediência, a direção de nós servirmos ao Senhor, nós temermos ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o que nos deu a vida. O Senhor, a Ti pertence todas as coisas e a Ti retornará todas as coisas, assim como todos nós retornaremos a Ti. Então nós pedimos que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, junto a nós, junto aos meus irmãos aqui neste lugar, e abençoe essa noite, Senhor, e que seja produtiva, que seja esclarecedora a Tua palavra, que ela traga vida para nós, que ela traga, Senhor, esse temor ao Senhor, que nós possamos sair daqui inspirados, por saber que temos um Deus poderoso que zela por nós e que nos ama como um Pai, que não esquece do seu Filho. É a oração de todos os teus filhos aqui nesse ambiente, aqui na tua casa, Senhor, pelo santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos vivido alguns períodos bem complicados, né? Nós, nos nossos momentos de oração, sentimos que não está fácil, realmente não está fácil cumprir esse nosso propósito da oração da 1 hora, todo dia. Não é fácil, cansativo, difícil, complicado, sempre há alguma dificuldade, alguma coisa. E isso, nós sabemos que não é apenas o cansaço do dia, a fadiga do trabalho. É o mundo espiritual agindo. E nós sabemos que o mundo espiritual existe, por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos em Deus e nós cremos que existe também o inimigo que nos atrapalha, que nos tira dessa correlação. Temos vivido irritação, intolerância, ansiedade, para que as coisas aconteçam logo nas nossas vidas. Quando nós lançamos essa ansiedade, essa vontade das coisas que nós queremos, e o Paulo falou aqui com relação a essa situação que nós damos nome muitas vezes ao nosso propósito. E nós queremos que esse propósito se concretize logo. Nós colocamos na mão de Deus e deixamos na mão de Deus. E apenas nos apresentamos para a sua obra, para fazer as coisas que é necessário fazer. Só que isso que nós vivemos hoje, as nossas necessidades das coisas, vão nos trazendo apreensão. E esse mundo espiritual vai gerando em nossas vidas essa ansiedade, essa dificuldade de fazer as coisas, de vir para a casa do Senhor, de estabelecer algo para Deus, estabelecer algo na vida de pessoas, como o Paulo falou aqui, orar por vida de familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, porque essa é a missão principal que Deus quer que nós façamos. E a história de Abraão, nós sabemos, já todos nós sabemos e lemos a Bíblia. Temos aqui um homem que esperou 25 anos, irmãos. 25 anos desde que foi lançado a promessa da sua descendência. 25 anos que Deus prometeu que lhe seria um homem, uma grande nação se faria através dele. E esse homem aguardou 25 anos. E como foi bem trabalhado pelo apóstolo na sede, esse momento da palavra, ele fala, o que são 25 anos para nós? Eu, até poucos dias, eu fechei 31 anos. 31 anos que eu encerrei minha carreira militar. Foram 31 anos. E o que são 31 anos? O que são 25 anos? O que são 12 anos? Que é o tempo que eu caminho com Cristo. Em 2010 eu me converti, em março de 2010, estamos em 2022. 12 anos. Perto dos 25, não parece nada. Perto dos 31, parece menos ainda. Mas já é uma história. Imagina você esperando 25 anos por uma promessa que Deus colocou na sua vida. Você tem promessas de Deus na sua vida? Você lembra de alguma promessa que foi lançada na sua vida?
ou no púlpito, ou em oração, ou em algum discipulado, ou em alguma profecia. E que você está no aguardo dessa promessa. Eu tenho coisas que Deus falou para mim que já estão se concretizando. Tem coisas que ainda vão se concretizar. Mas qual que é a nossa busca? Qual que é a vontade do nosso coração de deixar que Deus faça no seu tempo? Ou que eu dê uma ajudinha para Deus acelerar o processo? Ele cumpriu a promessa em Abraão. Se Abraão tivesse recebido o filho 1 ano depois da promessa, seria bênção, né, irmãos? Seria? Vou ter que esperar os 25 anos? Será que Abraão continuaria buscando a Deus se tivesse recebido o filho? 1 ano depois, uma gestação depois que a promessa foi lançada? Será que Abraão continuaria buscando, tentando entender, cumprindo o propósito de Deus, seguindo a Deus para um lugar que nem ele sabia? Será que se ele tivesse recebido o filho, ele continuaria buscando a Deus? Será que nós, com as nossas promessas realizadas, nós estaríamos aqui? Com as bênçãos que nós recebemos, nós estaríamos aqui? Com os livramentos que Deus nos deu, nós estaríamos aqui para agradecer a Ele? O homem só busca a Deus quando? Na dificuldade. Vinde a mim, aqueles que estão fracos e oprimidos, e eu vou lhes trazer alívio. Essa é a palavra de Cristo para nós. E grande parte de nós foi na direção de Deus por alguma situação. Eu fui por uma situação, já falei até nesse púlpito. Eu fui para Deus por uma situação. E é ali que nós buscamos, ali que nós queremos as coisas, como Paulo falou aqui, lançar um nome à oferta. Não está errado, é uma direção. Mas eu só me preocupo em colocar o nome na oferta. E mentalizar, vou dizer essa palavra que é meio estranha, tá? Mas pensar naquilo que eu vou receber. Daquilo que eu coloquei na mão de Deus e aquilo que eu quero receber. Irmãos, eu recebi um carro uma vez. O Voyage, o pretinho, ele era novo uma época. Tirado da concessionária. Mas não era aquilo que eu estava pedindo para Deus. Eu pedia para Deus outra coisa. E eu estou no altar do Senhor, eu estou falando algo que eu buscava numa direção da minha vida, em que eu não tinha uma direção espiritual fortalecida, novo na fé, 1 ou 2 anos, eu buscava a Deus uma direção para aquela liderança que já estava na minha mão. Aquela obra que já estava na minha mão. Aí nos momentos de oração, no momento de estudo da palavra, a palavra se abre, eu olhei a palavra, Deus abençoa, Deus abaixa, Deus tira e Deus dá, algo assim, na oração de Ana, em Samuel. E eu recebi para a minha vida, num momento espiritual que eu precisava, num momento de fortalecimento, era o que eu queria. E o carro foi uma consequência que veio junto. E eu apresentei o carro para Deus e digo, esse carro é para a tua obra. É o que a gente faz, né? E a gente executa isso, a gente faz isso. A gente usa esse carro para a obra do Senhor, dá carona para os irmãos. Mas quando nós queremos algo que é para fazer para Deus, as coisas vêm na nossa direção. As promessas de Deus, elas passam por um testezinho chamado de tempo. Nós precisamos dar tempo para as coisas acontecerem. Um livramento financeiro, um tratamento de saúde, uma dor emocional, tudo são coisas que levam um determinado tempo para que nós alcancemos essa vitória.
E tudo isso precisa ser firmado, passado por esse teste do tempo. Precisamos que a nossa fé esteja firmada em Deus, para que a bênção que nós temos procurando, ela venha ao nosso encontro. Muita coisa pode acontecer. E muita coisa acontece quando a gente está em busca de algo. Nós entraremos agora no processo, no propósito do Aviva. Tempo de oração, tempo de jejum, muita coisa vai acontecer. Nós temos um propósito. Qual o propósito? O que nós queremos? Abençoar aquelas vidas que sejam curadas, que sejam tratadas. E nós não estamos pedindo para nós. Isso é uma coisa que nós podemos fazer e devemos fazer. Mas no meio do caminho vão acontecer situações. Vão acontecer percalços. Vai faltar tempo para chegar na igreja, vai faltar vontade de fazer o jejum, vai vir o cansaço, vai vir tudo isso. Mas, nesse intervalo de tempo, Deus nos dá a oportunidade de nós conhecermos Ele como Pai que faz e que trabalha ao nosso favor. Porque é isso que nós estamos entendendo nesses dias. Que nós temos um Pai que trabalha a nosso favor. Não apenas um Deus, nós temos um Pai que trabalha ao nosso favor. Mas para tudo isso acontecer, é preciso o quê? Que nós falamos aqui no começo? Obediência. Sempre há o ser humano. Enquanto esperava, Abraão teve as suas experiências, mas foi obediente. Deus pediu o sacrifício e Abraão esperou uma semana, foi orar, foi pedir direção de Deus, foi ouvir Deus para levar Isaque o holocausto, certo, irmãos? Aqui diz assim, ó, na manhã seguinte, Abraão levantou e se preparou. No dia seguinte, imagine que fé é essa, irmãos? Minha filha única está ali, ó. E se Deus pedisse ela hoje, amanhã eu preciso dela. Minha pastora, né? Minha pastora, minha esposa, Deus já colocou ela à prova exatamente nisso. Que Deus chegou e falou para ela assim, ela é minha. Eu te dei ela. Os filhos são o que é nosso? Herança. Herança é nossa? Temos vários pais aqui. Vários pais nós temos aqui. Os filhos não são nossos. A promessa dada para Abraão não era dele. E foi difícil. Foram 25 anos esperando essa promessa. Aí Deus pede essa promessa para você. E aí o que o homem faz? No outro dia ele sai e vai entregar. O que Ana fez com o filho que ela não tinha? De uma madre que era ressecada? Ela recebeu o filho, o que ela fez? Entregou na casa do Senhor. Isso é estabelecer a fé. Isso é entender que nós temos um Pai que trabalha por nós e o que nós recebemos não é para nossa glória, não é para simplesmente nós usarmos. Tudo é dele. Tudo é estabelecido por ele. E quando ele pede para nós algo, o nosso tempo, nosso desprendimento, ser convocado para fazer algo na obra do Senhor, o que nós fazemos? Vou orar. Vou esperar meu discipulador, que daqui a 15 dias eu vou conversar com ele, vou fazer um propósito de oração de 1 mês, aí depois nós vamos fazer um jejum de mais uma semana, e aí eu vou ver Deus, ouvir Deus falar comigo, e aí eu vou estabelecer para o meu líder, para o meu pastor que me chamou, para fazer algo para Deus. Qual é o melhor dia para fazer a vontade de Deus, irmãos? Qual é o melhor dia? Hoje.
agora, se houvesse uma convocação agora no meio do culto da ceia, nós encararíamos uma convocação do pastor Márcio? Segura a onda. Não é hoje ainda. Mas nós atenderíamos esse chamado se nós tivéssemos que ir madrugada dentro, se nós tivéssemos que ir até amanhã de manhã. Irmãos, eu estou tranquilo, porque eu já estou aposentado, já estou na reserva, hoje eu saí feliz de casa, que eu não preciso ir para o quartel amanhã. Então, o que vier, né, Gerson? Que vier. Mas isso demorou uns 31 anos para esperar. E muitos de vocês que são meus amigos sabem disso. Virou o ano, parecia tão longe. Os tal dos 7 meses. E 7 meses chegaram. E agora que nós estamos aqui? Fui convocado para vir para cá. Esses convites do Márcio não funcionam como convite. Já é um, ei, vamos. Mas nós sabemos que é bênção. E se eu não fosse para cá, já estava sendo convocado para o outro. Você chegou na frente. E glória a Deus por isso, porque nós gostamos de viver na nossa igreja. E a nossa igreja é a Aliança Cristã Church. Todos nós somos. Mas voltando para cá, irmãos, voltando para cá. Obediência. O diferencial na vida de Abraão é que enquanto seu pai trabalhava a seu favor, o que ele estava disposto a fazer? Obedecer. Foi aquilo que eu falei, irmãos, preparando esse estudo, a única palavra que vinha na minha mente, na ponta dos dedos para digitar, que eu não consigo escrever, tá, irmãos? Eu só tenho que digitar. A minha mão está travada para pegar a caneta, não consigo mais, não tem jeito. Mas a palavra que vinha no meu coração, obedecer. 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 Deus pediu, Abraão simplesmente obedeceu. Abraão não questionou, não pediu sinais, não perguntou por quê, para quando, como. Abraão sabia que quem estava falando com ele era o Deus dele, o Deus de Abraão. Abraão sabia que o Deus que estava lhe pedindo o seu único filho era um pai amoroso, zeloso, longânimo e que trabalha por aqueles que nele esperam. Você como pai, você como líder, você como servo de Deus, você é amoroso com as pessoas, com a obra, zeloso, paciente, para que as coisas aconteçam, e você trabalha para que as coisas possam acontecer? Aprendendo a esperar em Deus. Tudo que nós fazemos é uma expectativa, é uma espera daquilo que nós queremos que Deus faça. Mas Ele continua nos usando. Ele continua estabelecendo isso nas nossas vidas. Vocês têm consciência de qual foi o primeiro chamado que Deus fez na vida de Abraão? Qual foi o primeiro chamado? Sair da tua casa, da tua parentela e segue para o lugar que eu vou te mostrar. Gênesis 12, 1, 4 diz assim: a primeira ordem que Deus deu a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, e vou te abençoar, vou te tornar famoso, o teu nome, e você será uma bênção. E Abraão partiu, como ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E quem foi com ele, irmãos? Quem foi com ele? Ló. Ló era quem? De Abraão? O sobrinho. Saia da tua casa, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Abraão foi obediente?
Agora quebrou, né? O camarada era obediente e agora, em uma determinada circunstância, o conhecimento profundo do Deus Criador como Pai passa pelo caminho da contrariedade. Essa foi a palavra que foi usada. O chamado de Deus sempre requer de nós algum tipo de sacrifício. Porque esse filho era o que estava na casa, esse sobrinho era o que estava na casa dele, que o pai dele tinha morrido, aí conjecturando a história, e esse sobrinho era criado por Abraão. E ele sentindo no coração dele, vou levar ele junto. Eu vou levar ele junto, eu não vou deixar ele aqui. O chamado de Deus sempre requer de nós um tipo de sacrifício. Só que se dispõe a ser contrariado, abrir mão da sua própria vontade para sentir a vontade de Deus, é que aprende a esperar, enquanto esse Deus trabalha. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso estabelecer a minha fé, para que Deus possa agir na minha vida. Essa desobediência e outras desobediências de Abraão trouxeram custo para a vida dele. Uma das desobediências dele, ou um atalho que Abraão fez, rendeu para ele o filho chamado Ismael. Era para esperar o tempo de Deus, não era para pegar o atalho, não era para seguir o conselho de Sara. Vai, deita-se com a minha serva e nós teremos o filho. Não era isso que Deus determinou. Mas Deus não tem problema em nos ajudar. Mesmo com essa situação acontecida, Deus ajudou Abraão a desenrolar isso. E nós sabemos da história, não precisamos entrar em detalhe. Mesmo Ismael também foi abençoado por Deus. Deus nos ajuda a superar as nossas desobediências, as nossas enjoeiras, as nossas dificuldades. Abraão também não obedeceu no começo, já falamos sobre isso. Levou Ló. Era para levar algum parente? Não. Nenhum. Mas Deus abençoou Abraão até para resolver os problemas que quem gerou? Ló. Lembrando da história, nós lembramos de algumas dificuldades que Ló trouxe para a vida de Abraão. Até separação das terras, separação do gado, começaram a dar embate. Até nessa situação, Deus deu direção para Abraão, abrindo mão do que era o melhor para que desse ao seu sobrinho. E todo aquele contexto que nós já sabemos. Abraão começou errando. Errou. Mas uma coisa ele não deixou de fazer. Ele continuou seguindo o que Deus estava ordenando. Então ele não errou. Ele errou, mas ele não parou. Ele continuou seguindo naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Vai, e farei de ti essa nação. Vai. Aí ele vai, comete tudo isso. Mas ele continuou caminhando em direção ao propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades, mesmo as situações nossas, elas cooperam para alguma coisa. Para aprendizado, para tratamento, para evolução, para criar vergonha na cara. Até isso, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu continuar seguindo, mesmo não sabendo, irmãos, eu comecei a fazer a obra. Depois de um ano de convertido, me jogaram de cara. Não me jogaram, foi Deus que mandou fazer isso. A pastora chegou e disse para mim, tem que te entregar a rede de jovens. Vai lá e cuida dos jovens. Tá bom. Eu não prestei, não tastaviei muito. Eu fui e comecei a dar trupicada, comecei a encher o saco da gurizada. Era segundo sargento para primeiro, Gerson.
ainda estava no gás. Mas não sabia nada da palavra, não sabia nada de como esse amor que Deus envolve. E ela lá, tropeçando, tropeçando, tropeçando. A rede começou com 12, daqui a pouco tinha 20, daqui a pouco tinha 30, e lá, enchendo o saco do pessoal, tinha 30, tinha 40, tinha 50. Porque a gente vai continuando a fazer. E Deus vai estabelecendo crescimento na sua vida. Deus vai forjando aquilo. Deus vai estabelecendo o que você quer fazer de coração. Mesmo que você não saiba. Não é nós que estabelecemos as coisas, é Deus que dá o conhecimento. Aí vai escola bíblica dominical, vai rede de jovens, vai culto no domingo, vai oração na segunda-feira, culto na terça, oração na quarta, e assim vai indo. E aí você vai entendendo o amor que Jesus falou. Como amar o próximo. Como amar as pessoas. Isso é apenas para dizer um exemplo que é um testemunho. Porque nós não podemos parar de fazer as coisas. Nós podemos atropelar algumas coisas muitas vezes. Podemos atropelar até a própria palavra que é dada para nós. Mas se eu vou seguir a direção que Deus quer, que Deus está mandando fazer, vai, meu filho, vai, faça. Você vai crescer. E se for aquilo que eu determinei para você, as pessoas que estão te acompanhando vão crescer. Nós vamos seguir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E como eu sempre digo, o propósito final para as nossas vidas é a salvação. Tudo que nós pregarmos desse púlpito, se não trouxer salvação para as nossas vidas, não tem valor nenhum. Porque a única esperança que nós temos é a vida eterna. É a única certeza que nós temos é a morte. E as pessoas dizem que tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu digo que tem jeito para a morte, é vida eterna. Tudo tem jeito para Deus, tudo tem jeito. Abraão continuava com as suas patinadas. Por 2 vezes escondeu a verdade a respeito de Sara, sua esposa, apresentando ela como irmã. E nas 2 ocasiões Deus livrou a cara de Abraão. E ainda abençoou ele com bens materiais. Gênesis 12, 20. Para não dizer que eu estou conjecturando, irmãos. Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele. Acompanhai-o, ele e a mulher, e a tudo o que ele tinha. Porque já tinha sido acrescentado naquele tempo, o faraó já tinha dado os bens para ele. Você teria coragem de dizer para alguém que a sua esposa não é sua esposa? Ei, Paulo? Não, né? Não, né, baixinho? Deus me livre. Deus sabia que Abraão estava sendo preparado. Deus sabe nos tratar. Deus sabe as nossas limitações. Enquanto vai trabalhando para que nós o conheçamos como nosso Pai. Todos nós somos obedientes na nossa adolescência, quando éramos crianças, ou até como jovens. Você foi 100% obediente para mim, filha? Sempre? Não te queima, não te queima. Nós sempre fomos obedientes aos nossos pais? 100%, todo o tempo? Abraão ia caminhando, peregrinando, mas sempre esperando a realização dos planos de Deus para a vida dele. E Deus o ia aperfeiçoando e acrescentando coisas. Gênesis 13 fala que subiu do Egito Abraão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e logo seu sobrinho foi com ele. Abraão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e também ouro. Como o camarada que levou o sobrinho, o camarada que mentiu sobre a esposa,
que desobedeceu em alguns momentos a Deus, mas Deus tinha um propósito para ele. E Deus sabia que ele ia concretizar esse propósito, que de Abraão viria uma grande nação. E que no final ia dar certo. Que no final de tudo ele ia patentear, poderia ser chegado mais cedo, as coisas poderiam acontecer mais cedo, mas ele precisava passar por esse tratamento. Eu, irmãos, eu precisei passar por um tratamento na minha vida. Passar pendura financeira para poder entender que nós temos que ser fiéis, nós temos que ser contribuintes das coisas de Deus. Para hoje eu poder ver alguma coisa que Deus pode me beneficiar. Mas nós precisamos ser tratados. Seja fiel no pouco, que no muito eu estarei com você. E para a glória de Deus nós temos vivido isso. Até na vida da minha filha, que já está até trabalhando, já. Glória a Deus. Só falta o genro. Me ajuda, irmãos, por favor. Você podia ter ficado em casa. Você quis vir aqui para participar do culto. Mas nós, nessa caminhada, nós aprendemos muita coisa, irmãos. Você já aprendeu muita coisa de Deus? Você já engoliu muito tamanduá a bandeira de Deus? Nem é sapo. É tamanduá a bandeira. E ficar quieto, obedecer seu líder, seu pastor, a palavra de Deus. Obedecer ao pastor Márcio é fácil, irmãos. Obedecer a palavra é que é difícil. Porque o homem não discerne. A não ser que tenha os dons, mas nós não conseguimos discernir tudo. Mas na presença de Deus nós não conseguimos esconder nada. Quando priorizamos viver o chamado do nosso Pai, sem nos dizermos do propósito, as coisas o Pai vai acrescentando. Amém? Sem se desviar do propósito. Você foi incumbido de uma missão? Vai, racha até os irmãos no meio, se for o caso. Atravanca, como diz lá no quartel. Nem sei o que é esse quartel mais, mas tudo bem. Vai. Faça. Que a palavra que foi usada aqui, sem se desviar do propósito, não significa que você não vá errar. Mas não saia do propósito de Deus. Não saia do propósito que a sua igreja, seu líder, estabeleceu para a sua vida. Continue nesse propósito. Mesmo que você não saiba fazer algo, mesmo que você erre, Deus vai estabelecer crescimento na sua vida. Estamos sujeitos a errar. Somos seres humanos, imperfeitos. Mas nossos erros não impedem o agir do Pai ao nosso favor. O que não podemos é pecar, abandonar o chamado, apostatar, passar a viver deliberadamente fora dos planos de Deus. Eu sem querer, eu passei ali na esquina, eu vi uma mulher com vestido curtinho. Sem querer, ali eu vi uma televisão abandonada no canto da loja. Eu sem querer, eu vi isso, eu peguei aquilo. Sem querer, eu deixei minha família. Eu abandonei meus filhos, eu abandonei minha esposa, eu não quero nem saber, eu abandonei meu trabalho. E o exemplo que foi dado é exatamente esse hoje. O que mais as pessoas querem hoje é abandonar o compromisso que assumiram, muitas vezes, assumiram diante do altar do Senhor. Ou abandonar o marido, ou abandonar a esposa, ou abandonar os filhos. Eu sei que tem muitos casados aqui. E glória a Deus por isso. Vele, ore pela sua família. Pela sua esposa, pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pelos seus filhos.
genros, netos, quem tem. Zele pela sua família, que é um dos primeiros propósitos que Deus colocou na nossa vida. Abraão cometeu erros, mas a Bíblia não relata ele querendo deixar Sara por ela não ter lhe dado filhos, ou por ter conhecido alguém mais interessante que ela. Não olhe a grama do vizinho. Ela pode ser mais cara. Ela pode custar um alto preço. E um alto preço só alguém pagou por nós. Quando chegou o momento da maior prova da parte de Deus para Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele estava preparado para a aprovação de Deus, pois ele passou uma vida esperando em Deus. Aqui já tinha se passado os 25 anos. E mais um pouco, porque já era um adolescente. Na hora que foi chamado, ele não titubeou. Gênesis 22:12 diz assim, que o anjo fala para ele, não estendas a mão contra o rapaz. Não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu filho amado, o seu único filho. Abraão sabia esperar em Deus. Esperou os 25 anos. Se é uma palavra que nós podemos também fechar essa mensagem de hoje, é paciência. Obediência e paciência. O tempo de Deus. Aprender a esperar em Deus. Possa fazer, possa chover, possa faltar, mas Deus sempre vai estar do seu lado. Você confia nisso? Amém, irmãos? Vocês confiam de verdade nisso? Vocês têm fé suficiente para acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele já prometeu para você? Abraão, pai da fé, abraçou o chamado de Deus, segurou firme no arado, se manteve no propósito ao longo da caminhada. Abraão conheceu a Deus como um pai que trabalha pelos seus filhos. Você tem um pai que trabalha por você? Você tem um pai que está do teu lado? Que está do teu lado quando você acorda, quando você está dormindo, quando você está choroso ou quando você está alegre? Você tem consciência que esse pai está do seu lado e que ele vai esperar o tempo certo para você explodir na presença dele. Ser aquilo que Deus determinou que você seja para ele. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar por conta disso. Ministério de altar, tem alguma coisa para nós preparar para esse momento? Eu botei cheque agora porque eu nem combinei nada. Desculpe Camila, desculpe Gerson, desculpe Jéssica, desculpe todo mundo. Mas vamos fazer aqui alguma coisa para Deus. Deus esperou vocês treinarem bastante. Vocês estão hábeis para isso.
nos apresentamos aqui essa noite, Senhor, preparados para sermos ajustados, quebrados, refeitos, refinados pelo fogo do Teu Espírito. Eu sei, Senhor, que muitos de nós, Senhor, nós temos dúvidas em nossos corações, temos dificuldades, ansiedades, coisas que são lançadas nas nossas vidas, muitas coisas do mundo, coisas lícitas também, Senhor, mas que trazem dúvida aos nossos corações. Então nós estamos aqui hoje, Senhor, entregues à Tua presença, para realmente entender o Seu propósito, para aquilo que fomos estabelecidos, para aquilo que fomos criados pelo Senhor. Nós não fomos criados em vão, Pai. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória, sim, mas o Senhor tem uma missão para nós. O Senhor nos lançou como profetas às nações, Senhor. O Senhor lançou-nos, Pai, com uma missão. Ajuda-nos, Senhor, nessa direção. Sabemos que podemos errar, podemos fazer pelas nossas forças, pelo nosso entendimento. Mas nós queremos, Pai, que a partir desta noite nós possamos esperar o Seu tempo, o Seu algoz, Senhor, o tempo do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é amoroso, o Senhor continua trabalhando com cada um de nós. Nós entendemos isso, ouvimos isso, confiamos nisso. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas. Nós entregamos, Pai, toda a nossa força nesse momento, todo o nosso entendimento, todos os nossos pensamentos, o nosso coração, entregue nas Tuas mãos, para que a Sua maravilhosa obra se realize em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sermos filhos melhores. Não apenas servos, mas filhos melhores. Filhos obedientes, que ouvem a voz do Pai e a reconhecem. E que sabemos que ao tempo certo, tudo se concretizará na vida desses filhos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que esperarão no Senhor, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aqueles que querem cumprir o propósito do Senhor, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aqueles que foram chamados para esse propósito, dê uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é digno de tudo isso e muito mais nas nossas vidas. Amém, querido?